5 minutos e agora o bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Muito bom, Carol. Bom dia para você. Bom dia, Antônio Carmo. Seja pela linha A ou seja pela linha B, a gente segue de camisa amarela, porque o sinal está amarelo para as equipes do Vale no Campeonato Paulista. Bom dia para você. Opa, bom dia, Cláudio Nicolini, né? Como dizia antigamente, não há distância que nos separe. Aproveitar e mandar um grande abraço aqui para o Toninho Ferreira, participante dessa matéria feita pela Duda Vasconcelos há pouco, exibido pela Carol, que está sempre nos acompanhando, grande corintiano, advogado, está sempre nos ouvindo e nos acompanhando. E vou dizer uma coisa, viu? Está preocupado porque São José e Taubaté realmente vão dando mostras aí de que o ano não será fácil. Teremos mostras de que daqui 2 semanas tem o clássico da crise no Joaquinzão. Olha, ontem, 4ª rodada do campeonato completa, campeonato que tem a Ferroviária e o Ituano, desde o início falados como favoritos, ponteando após 4 rodadas. O Juventus ganhou do Taubaté por 3-2 na Rua Javari ontem à tarde e teve polêmica com um gol anulado do Taubaté no finalzinho. Sertãozinho e Grêmio Prudente 1-1. O São Bento perdeu mais uma para o Monte Azul em casa, 1-0. 4 jogos, 4 derrotas. Antônio Carmo vai falar se já dá para escrever que é o São Bento e mais um que vai para a Série A3. Olha a Votuporanguense aí, ó. A Votuporanguense vai brigar lá em cima. Bateu o Santo André, 1-0, o time do bom Paulo Roberto como treinador, bem montado. Ele que montou o time em Votuporanga. O Ituano foi lá no Gilbertão e não tomou conhecimento da Linense, 3-1. O São José saiu perdendo do Osasco 1-0, empatou o jogo e quando você acha que vai, não vai. Tomou o segundo gol e não teve forças. Mais uma derrota, segunda seguida do São José, 2-1 para o Osasco em Osasco. A Ferroviária ganhou o clássico contra a Inter de Limeira na Fonte Luminosa, 2-1. E o 15 de Piracicaba, Pircorococor, ficou no 0-0 com a Água Santa e também está fora da zona de classificação. Vai mal a equipe quinzista. E essa 4ª rodada aí, clareou, tirou as nuvens da frente, Antônio Carmo. A gente sempre, eu tenho essa visão de 4, 5 rodadas, né, Nicolini, para poder ver o que acontece, mas a gente já viu coisas, você falou do São Bento, eu não cravo o São Bento já como rebaixado, não. Daqui a pouco ganha 2 jogos, pronto, a vitória por 3 pontos, tem pernas longas, compridas, dá um salto ali e já muda a história, né? Mas lógico que com 4 derrotas seguidas, a situação de São Bento é muito mais delicada. Aí a gente vê, né, por exemplo, 15 de Piracicaba, Inter de Limeira e Grêmio Prudente, que entraram também no campeonato para brigar lá em cima, principalmente o 15 de Piracicaba, com campanhas, né, muito ruins. O 15 ganhou só na estreia, depois empatou agora e vinha de 2 derrotas. A Inter de Limeira só ganhou um jogo também, não faz boa campanha não. Enquanto isso, você vê Sertãozinho, Osasco Sporting, Linense, Juventus, próprio Votuporanguense estando mais acima. Não há surpresa de Ferroviária, Ituano e Água Santa ponteando a tabela, porque são times que têm boa estrutura e entraram no campeonato brigando realmente pelo acesso. Falando aqui do nosso terreno doméstico, Nicolini, 2 derrotas ontem, né? O Taubaté, ele estava invicto, agora ele está invicto ao contrário, é um dos poucos times que ainda não ganhou no campeonato, junto com o Grêmio Prudente e São Bento. O Taubaté, neste momento, está na zona de rebaixamento. Ele está junto com o Grêmio Prudente, com 3 pontos, junto com o São José, mas ele não tem vitórias, o Grêmio Prudente também não, ele perde para o Grêmio Prudente ali, acho que é em número de cartão até, porque número de gols está tudo igual. Bom, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Você falou do Taubaté com um lance polêmico no final. Taubaté, excetuando-se o jogo contra a Inter de Limeira, que ele empatou 1-1, teve um jogador expulso corretamente aos 10 minutos, ninguém reclamou. Os outros 3 jogos com polêmica. Foi prejudicado na estreia contra o Sertãozinho e contra o Osasco. O Bandeira estava anulando um gol que a árbitra Mariana Nandes chamou para ela e corretamente deu o gol, que tinha sido anulado. Quer dizer, polêmica também para o final do jogo. E ontem o Taubaté perdia por 3-2, no final do jogo teve um gol que o Bandeira deu impedimento. Muito difícil de dizer se estava ou não. Só uma câmera lateral, um VAR, que poderiam realmente mostrar aí a real situação do jogador do Taubaté. Olhando assim de cima, naquela câmera única aberta, Nicolini,
me dá a impressão de que a jogada foi legal, normal, porque tinha um zagueiro do Juventus do outro lado, próximo à trave direita lá. Ele, inclusive, dá um passinho para frente. É o Marcelo, lateral, né? Bom jogador. Para tentar... Eu falo, estou saindo do impedimento aqui. Então, é um lance polêmico, mas como não tem o VAR, e aí que eu sou contra, viu, Nicolini? Já te falei aqui do VAR entrar só na segunda fase do campeonato. Eu acho que o campeonato fica meio penso, porque na primeira fase vão acontecer lances e mais lances, Taubaté aí participando de 2 lances importantes, que definem resultados, e não tem o VAR. Falando do jogo, Nicolini, Taubaté fez um gol logo aos 5 minutos, num pênalti esdrúxulo lá do zagueiro do Juventus, que meteu o pé na cabeça do Bernardo Rosa, e o Eduardo bateu, fez 1-0, e aí o Taubaté largou do jogo, foi todo para trás, e achou que estava bom o resultado com 1-0. E o Juventus virou o primeiro tempo ganhando por 2-1, podia ter sido 3, mandando na partida. No intervalo, aí uma coisa que eu tenho percebido, o Diego Coelho, que foi expulso no final do jogo, um pouco antes, estava 2-1 ainda do jogo, ele foi expulso, na súmula o árbitro falou que ele o ofendeu, né, xingando, palavras de baixo calão e tal. E ele mexe e o time melhora. O Taubaté parece que tem uma condição melhor em relação, por exemplo, ao São José, quando faz as mexidas. O time dá uma evoluída. Segundo tempo, o Taubaté voltou com as alterações feitas, mais atacantes, o Macari entrando bem no jogo, o Taubaté apertando o Juventus, parecia que ia empatar, teve chances para isso, e aí saiu o terceiro gol do Juventus, cobrança de falta, a bola bate na trave e volta, ninguém marca o volantão Ferreira que toca a bola para dentro do gol. Aí, meu amigo, não tem o que reclamar, né? Não dá para você falar de nada mais em relação ao que está acontecendo. Mesmo assim, o Taubaté foi lá, fez um segundo gol e quase empata esse último lance, deixou dúvidas, mas não está bom. O Taubaté é muito instável, o técnico não pode ser expulso por uma bobeira dessa, mostra que não está preparado, e o que era bom, comentei isso com você ontem, a gente fala sobre isso, cada jogo dá uma determinada na situação, Nicolini. É isso. Se ganha um jogo, a coisa fica totalmente diferente. E o São José, que mudou 5, 6 jogadores para o jogo contra o Osasco, tomou um gol, né, bobo no começo, e depois conseguiu empatar, o gol do centroavante que chegou agora aí, o Lucas Reis, e parecia que ele conseguiria mudar a história do jogo. Teve um primeiro tempo razoável, mas no segundo tempo voltou a ser aquele time que jogou contra o Linense, que jogou contra o show de horrores. Um arremedo, Nicolino, uma coisa ridícula, grotesca, e tomou o segundo gol, e daí mexe, sai um, entra o outro. Você troca 6 por meia dúzia, literalmente. O que entrou no lugar do outro, que tinha ficado no banco, voltou, e aquele outro também não resolve, e aí, meu amigo, não consegue nada. Aí tem também um pênalti muito claro a favor do São José, já para o final do jogo. O Ailton, lateral, que você até elogiou no jogo do Osasco aí contra o Taubaté, é aquele que jogou no Taubaté no ano passado. É aquele mesmo? É aquele mesmo. Bom jogador, era titular do Taubaté no passado. Isso, participou bem na campanha do Taubaté, foi um dos destaques. E saiu do Taubaté, foi jogar fora aí no Nordeste, no segundo semestre, agora voltou para o Osasco. Estava fazendo uma excelente partida, mas cometeu um pênalti. A bola foi cruzada, ele se assustou porque o zagueiro saiu da bola e ele ficou com a bola do braço colado ali no corpo. E foi pênalti que o juiz não deu. Estava numa situação ali, o Gabriel Fulé é um árbitro muito experiente, estava talvez sem a visão correta, mas foi prejudicado. O São José poderia ter tido esse pênalti marcado. Meteram a mão na águia! Ei, beleza. Se convertido, poderia ter sido empatado o jogo, mas também não mudaria a tônica da crônica de dizer que o time, mais uma vez, foi muito mal. Em suma, Nicolini, São José e Taubaté chegam à 4ª rodada, brigando para não cair. Numa comparação dos dois, vejo o Taubaté com um pouco mais de potencial. São José precisa trocar o técnico urgentemente. O Taubaté também, se não ganhar da Ferroviária sábado, eu acho que Diego Coelho também já vai embora, não vai nem ficar no banco de reservas. São José recebe o Monte Azul, que é o 3º colocado. Enfim, um sábado que promete muitas dificuldades para os times do Vale. Se o jogo fosse sábado, hein, Nicolini? Taubaté e São José, era melhor ser cancelado. Olha, realmente jogos decisivos neste final de semana. 3 da tarde, sábado, no Joaquinzão, Taubaté e Ferroviária. Taubaté pegar nada mais, nada menos que a líder do campeonato. A Ferroviária tem 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Ainda não perdeu na competição. O São José joga às 7 da noite no Martins Pereira, pega o Monte Azul, 3º colocado,
4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vem de vitória ontem contra a equipe do São Bento. Meu querido Antônio Carmo, 2 pedreiras e assim, não tem jeito. É ganhar para espantar a crise e aí tentar recomeçar no campeonato, procurar classificação. Derrotas marcam que as equipes vão simples e puramente tentar correr do rebaixamento. Não se sabe se tem dinheiro para trazer jogador, se tem vaga para contratar. O São José a gente sabe que tem uma só, do Taubaté a gente não sabe quantas tem. Reforços daí precisam vir e os técnicos balançam, né? Podemos dizer que os técnicos balançam nos cargos em Taubaté e em São José, né, Carlos? Até porque a gente está no Brasil, né? Onde o técnico não é técnico, ele está técnico. E a gente sabe disso, os resultados determinam. O São José já deveria ter pensado, não deveria nem ter começado o campeonato com o Marcelo Amarelo. A torcida cobra e cobra demais dele e do gerente de futebol, que também não deveria ter ficado. Mostrou-se muito incompetente para montar o time, o Cid Clay Menezes. Se for embora hoje, não vai mudar a história do futebol do São José, não, mas pelo menos a diretoria daria uma satisfação aí para a imprensa, para a torcida, se é que ela pensa em dar satisfação de alguma coisa. Para a torcida precisa. E agora, muito mal, né? E os 2 técnicos na corda bamba. Do São José, não sei se fica para sábado, eu acho que fica, Nicolino. Porque a diretoria aí já provou, já mostrou nesses 3 anos de trabalho que não toma decisões assim, muito pressionada, né? Mesmo com um time ruim demais, eles já podem mandar 2, 3 técnicos embora aí, que aconteceu nesse período de trabalho, demora muito, é muito lenta, para muito, não resolve e perde tempo. Nicolino, o São José, por exemplo, o planejamento era estar, depois de 4 rodadas, de 8 a 10 pontos. 2 vitórias em casa e 2 empates fora, ou até uma vitória fora, contra o Osasco ontem, que está aí hoje em cima, junto com o Linense na parte de cima da tabela, mas não tem time para isso, aquela velha história da vaca que subiu no telhado vai sair dali. Agora, o planejamento era esse, e está com 3 pontos. O Taubaté pode ter tido um planejamento menor, porque ele fez 3 jogos fora, a tabela para ele foi ruim, só um jogo como mandante, São José fez 2. Então o Taubaté, por exemplo, poderia estar imaginando aí de estar com 6 pontos, por exemplo, está com 3 também, e não ganhou na competição ainda, precisa começar a vencer, porque sem ganhar não vai a lugar nenhum. Eu vejo o Campeonato da 2, já falei isso aqui várias vezes, Nicolai, é preferível jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. Taubaté tem até deixado aí uns suspiros e bons momentos e boas participações de jogos que poderiam ter terminado com a vitória, mas não ganha, então não adianta. E o São José nem isso, né? Não consegue nem passar para o torcedor a expectativa de que pode vencer. Tião Carreiro já cantava, a coisa tá feia, meu querido Antônio Carlos. A coisa tá preta. Tá ruim pro Taubaté e pro São José. A redenção que venha no sábado, porque empate é trágico, derrota então é terra arrasada, tanto pelos lados do Martins Pereira, quanto pelos lados do Joaquinzão. Muito bom, Antônio Carlos. No Paulistão ontem, português. Alô, seu Nelson. Seu Nelson do Vilachã deve estar até agora tomando vinho do Porto, ô Antônio Carlos, para comemorar. Porque não é todo dia, e aliás faz bastante tempo que a gente não vê a luzinha ir lá no Morumbi, no Paulistão, e ganhar do São Paulo por 3-2. Uma vitória maiúscula. A Portuguesa que nos últimos anos anda tão por baixo, quase acabou, foi para a Série A2, saiu do Campeonato Brasileiro e hoje venceu bonito o São Paulo, 3-2. São Paulo que não tem mais Júlio Casares, ontem pegou o boné, não aguentou a pressão antes de ser votado pelo impeachment, renunciou ao cargo oficialmente nesta quarta-feira. O velhinho lá assumiu o vice, é um senhor de 80 e poucos anos, um daqueles cardeais do São Paulo, saiu da sala cinza ratinho e assumiu a presidência, meu querido Antônio Carlos, do São Paulo, que olha, tá dando inveja para outros times aí. O Mirassol empatou com o Red Bull 0-0, a Ponte Preta caminha passos largos para a Série A2, perdeu mais um em casa, 1-0 para o São Bernardo. E hoje tem o clássico alvinegro, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, 7h30. Tem Botafogo e Primavera lá em Ribeirão Preto. E tem Velo Clube e Guarani no Benitão, o velho Benitão,
em Rio Claro, que você também conhece agora reformado, o Benitão que recebe Velo Clube Guarani, o Guarani que também coloque as barbas de molho, ainda não ganhou na competição. Quem está torcendo lá é o nosso querido André Bretas em Campinas, sempre ligado com a gente, Carmo. O sobrinho do grande Geraldo Bretas, um dos maiores nomes da crônica esportiva do Brasil. Começando pela Ponte Preta, Nicolino, no Paulistão, faltando 4 rodadas, arrisco dizer, cai a Ponte mais um. Porque é uma diferença, o São Bento está com 0 pontos no Paulista, dá 2, mas são 15 jogos, ainda faltam 11. A Ponte Preta está com 0 pontos e só faltam 4 jogos. E está vivendo uma crise, né, interminável. Acabou de ser campeã da Série C e vive essa crise por falta de dinheiro e tudo mais. Acho que não escapa a Ponte Preta, vai cair ela e mais um. Hoje, dá para imaginar isso aí, faltando só 4. É como se estivéssemos na 35ª rodada do Brasileirão, acabando o campeonato, e tão curto que ele é. Falando da Portuguesa, com todos os méritos, uma vitória que não acontecia no Paulista há 16 anos, é bom lembrar, uma das maiores derrotas do São Paulo foi para a Portuguesa, 7-2 no Campeonato Brasileiro de 98. A Portuguesa arrebentou naquele jogo lá e ganhou por 7-2 do São Paulo. E ontem, o São Paulo os 2 destaques do São Paulo, no gol e no ataque, né? O Rafael, extraordinário, cresceu. Eu achava esse goleiro meio fraco, está melhorando aí no conceito, tem jogado bem e salvou em alguns momentos. E o Caleri, que perdeu um gol sem goleiro, mas depois fez 2 golaços, né, de estilo de centroavante mesmo, recebendo, batendo pelo alto, antecipando, fazendo gol de cabeça. E a Portuguesa com o René, né, um jogador que eu nunca tinha ouvido falar, fez 2 gols e foi expulso no final, deu uma entrada por trás lá, quer dizer, fez tudo que podia. Tirou 18 litros da vaquinha. É verdade. Na hora que eu for levantar, deu com o canto do banquinho no bairro. E aí caiu tudo. Poderia sair consagrado, nem vai jogar a próxima peleja da Portuguesa, né? E a vitória justa da Portuguesa, 3-2, e São Paulo e Palmeiras farão, é como São Zé e Taubaté, que não jogam no sábado, mas São Paulo e Palmeiras jogam, farão o clássico do próximo sábado, Palmeiras amassado pelo Novo Horizontino, São Paulo perdendo em casa da Portuguesa, né? Quer dizer, quem perdeu, o São Paulo, principalmente, se perder, o jogo é bando do Palmeiras, o São Paulo vai ficar com seus míseros 4 pontos, pensar em classificação vai ficar muito difícil. Não penso em rebaixamento, não. Mas já é um jogo que quem perder se afunda numa crise aí, porque é um clássico que ninguém admite perder para um rival deste porte aí. Então, acompanhar Noroeste e Capivariano, 1-1, resultado normal, Capivariano foi buscar um ponto fora, o Mirassol, né, não ganha mais, ganhou na estreia do São Paulo, agora já são 3 jogos sem vencer, e acho que sem fazer gols. Enquanto que hoje vamos ver o clássico Santos e Corinthians. O Santos tem se dado bem contra o Corinthians, jogando na Vila Belmiro. Nos últimos tempos ele só perdeu um jogo, ganhou muito mais. E vamos ver os 2 times precisando de pontos também para brigar lá em cima na classificação. Vamos acompanhar o Paulistão, que continua hoje com esses 3 jogos. Amanhã a gente conta tudo aqui. Na Copinha, Antônio Carmo, o Cruzeiro passou em Taubaté pelo Grêmio, já está na final. E espera hoje São Paulo e Ibrachino. São Paulo está numa fase, rapaz, que é capaz de dar tudo errado hoje. Mas vamos ver, no Morumbi, Antônio Carmo. Mas na categoria de base, a coisa anda boa para o São Paulo. Falei ontem aqui, atual campeão da Copinha, briga pelo Bi, pelo Extra, no geral, e também é o atual campeão da Copa do Brasil. O São Paulo tem vivido um bom momento com seu time na categoria de base. O Cruzeiro ontem fez um grande jogo no campo do Taubaté, contra o Grêmio, tomou 1-0, empatou, tomou 2-1, virou para 3-2. O Cruzeiro tem um título na Copinha, Nicolino, em 2007, aquele ano em que ele bateu o São José por 6-2 do Marcos Pereira, e foi campeão contra quem? Contra o São Paulo, nos pênaltis, naquele ano de 2007. O único título do Cruzeiro que foi vice-campeão em 96, perdendo da América Mineiro, num clássico mineiro, e há 2 anos aí, quando perdeu por 1-0 para o Corinthians. O Cruzeiro vem bem também com a sua categoria de base, não chega por acaso à final, não, chega com boas condições de brigar pelo título. É isso, meu querido Antônio Carmo, é isso. Né? Tá aí o Cruzeiro, foi campeão da Copinha em 2007. Eu lembro que aquele time jogou em São José. Tinha o Carlos Magno no meio campo, que era bom jogador. Aquele Guilherme centroavante. Guilherme centroavantão. Jogou no Corinthians, jogou no Atlético Mineiro. Isso. Era o time treinado por quem? Por quem amassou o Palmeiras quarta-feira. Anderson Moreira era o técnico do Cruzeiro naquela ocasião.
Tá aí, aqui não passa nada, meu amigo. Você fica sabendo de tudo em áudio e vídeo no YouTube ou em 102,9. Ó, clássicos pelo Brasil. Pau comeu, cantou lá em Minas, Antônio Carlos. Sampaoli e Valentim. Parará, parará. Olha que beleza, né? Sampaoli e Valentim. 1-1 no campo, 0-0 na briga. América e Atlético, Antônio Carlos. O Atlético só empatou os 4 jogos até agora na competição, né? Contrata, mexe, muda e a coisa não acontece. Não está jogando o time do Atlético Mineiro. Lá no Rio, o Mengão ganhou do Vasco 1-0, voltou o Mengão, voltou ganhando. O Botafogo também ganhou, a coisa começa a entrar nos trilhos, Antônio Carlos. Dizem os torcedores do Flamengo, voltou o malvadão, colocou quase todo o time titular, porque precisava, poderia ficar aí para disputar o rebolo, a zona lá o torneio da morte, né? Nicolinho, o jogo foi o seguinte, o placar foi 1-0, gol do Carrascal no segundo tempo. Placar do Jornal dos Esportes, do Jornal de Capa Cor-de-Rosa do Rio de Janeiro, placar moral. Flamengo 6, o Vasco 0. Nicolino foi uma das maiores atuações do Léo Jardim, que eu falo aqui, esse cara tem que ter seleção. Esse é o melhor goleiro do Brasil, mas disparado, na minha opinião, já há uns 3 anos. E goleiro bom aparece quando joga em time ruim. O time do Vasco é medonho, né? Chegou à final da Copa do Brasil ano passado, sabe-se lá de que maneira. Mas muito fraco. E eu dizia que o Vasco só tinha goleiro e centroavante. O centroavante foi embora, o Verratti, foi vendido para o Cerro Porteño. Léo Jardim continua lá. O Flamengo, Nicolino, finalizou ontem 30 vezes contra o gol do Vasco. O Vasco finalizou uma no gol do Flamengo. Não dá para ganhar, né? O Léo Jardim fez 10 defesas, umas 4 ou 5 daquelas que você fala, ô goleiro, não fosse ele e não fosse o árbitro também, porque expulsou um jogador do Vasco no começo do segundo tempo, ele enrosca a perna lá certa no jogador do Flamengo, Nicolino, e aí o pessoal do Vasco está colocando muito aquela imagem da Copa Libertadores. O jogador do Flamengo vem de frente, né? O pulgar na perna do jogador do Palmeiras, quase quebra a perna do jogador do Palmeiras e não é expulso. Mas ontem o jogador do Vasco tropeça meio por trás no jogador do Flamengo e é expulso. Aí o pessoal do Vasco fala, aí, tá vendo aí? Para um é assim, para o outro é assado. O Vasco ficou com um jogador a menos, já estava dominado, e aí tomou um sufoco. Placar para o Vasco ficou ótimo, 1-0 só, podia ter sido uma grande goleada. Ficou barato, meu querido Antônio Carmo. O Grêmio ganhou e, enfim, assim seguem os estaduais. Olha, um registro, o basquete ontem jogou contra o Botafogo, esperava a vitória, perdeu, deu mole e vai para o Super 8 agora, certo, Antônio Carmo? Exatamente, não podia perder do Botafogo. O Botafogo tinha 3 vitórias só no campeonato, se é aquela derrota que você não pode aceitar. O São José está bem, perdeu do Minas segunda-feira, mas jogando bem, normal. Mas contra o Botafogo ontem, deu mole, não jogou bem e perdeu. E pega o Flamengo sábado, já fica no Rio de Janeiro, pega o Flamengo sábado, jogo do Super 8. Ganhou, continua, perdeu, está fora, deverá perder. E do São Paulo eu falo mais no Brasil Gente Vale, tá bom, Antônio Carmo? Olha que bagunça, hein? Tá refletindo, hein? Você falou aí que o Júlio Casares saiu do salão Cinza Ratinho, Didu Morumbi falou, Arquibal, me traz o sais, Arquibal. Não tá dando, não tem jeito, São Paulo que bagunça, né? E aí, mas é melhor. Aí, geralmente esses dirigentes, eles não olham a associação, o clube, eles olham eles, o grupo político que eles têm. Então, pelo menos o Júlio Casares olhou o clube, tem que ter a sensibilidade, saber que só fez coisa errada, segundo aí as notícias, meteu a mão no dinheiro do São Paulo, não dá para continuar, né? Aí você falou dos cardeais, lá o Donatel, né, que comandava, Henri Aidar, comandava o São Paulo realmente, com uma categoria. Crise como essas no São Paulo jamais aconteciam. E se aconteciam, ninguém ficava sabendo. Olha, dá até saudade de Leco e Juju, tá? Juvenal Juvencio. Até dos dois dou saudade, viu? Mas esse não é precisa bom. muito longe, não. Do Eduardo Pimenta, né? De outros tantos aí que comandaram o São Paulo. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos nessa. Amanhã a gente volta aqui no Bate-Papo Excelente. Quinta-feira, amanhã a gente fala tudo da rodada de sábado, que promete ser trepidante aqui no Vale do Paraíba. Um abraço, Cabo. Chuvas e trovoadas na área do São José e do Taubaté, dizia o mestre saudoso Alberto Simões. Grande abraço para você, Cláudio Nicolini, aos amigos que nos honram sempre aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quinta-feira. Até mais. Agora 8 horas e 50 minutos.